ao 5. O texto desta mensagem é a ressurreição de Lázaro. O título desta mensagem, perdão. Todos acharam? Amém? 11, do 1 ao 5. Eu vou ler ali com os irmãos para a versão ficar igual. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Você pode repetir comigo esse versículo? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Feche seus olhos e vamos orar. Querido e Salvador Jesus, como é bom estar na tua casa, como é bom sentir a tua presença, ouvir a tua voz, sentir o Espírito Santo agindo em nossos corações. Eu creio que todos que aqui estão vieram esta noite com somente o propósito de te adorar, de te louvar, de te exaltar e de glorificar o teu nome que é santo. Pai, neste momento eu me coloco na condição de servo, canal, Senhor, para que o Senhor me use nesta noite, esvazie de mim mesmo e use a minha boca para transmitir à tua igreja aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. Fala conosco mais uma vez esta noite, porque nós queremos ouvir a tua voz. E se a igreja crê assim, diga amém. Antes de você assentar, eu creio que todo mundo veio prestar este culto cheiroso, bonito, se preparou para isto. Você vai virar para o irmão que está do seu lado, da direita ou da esquerda, e dar um abraço e dizer: como é bom te ver aqui. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós viemos na igreja, às vezes, e pode se sentar. Eu pedi para você fazer isso, porque às vezes o que nós estamos precisando é apenas de um abraço. E se tem alguém aqui nesta noite que veio apenas para receber um abraço, você já foi abençoado. Amém? Aleluias. Como eu disse no início, essa mensagem vai falar da ressurreição de Lázaro. No Evangelho de João, nós podemos ver que ele relata alguns milagres de Jesus. Vai falar que Jesus transforma água em vinho, cura o filho do oficial de Herodes, cura um homem que estava há 38 anos no tanque esperando ser curado. Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão. Jesus acalma a tempestade. E Jesus cura um cego de nascença. Quantos já ouviram falar desses milagres de Jesus? Amém? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu ver aqui esta noite se Jesus ainda faz milagre. Existe alguém aqui em nosso meio que já foi curado? Deixa eu ver. Existe alguém aqui em nosso meio que Jesus já fez algum milagre na vida do seu filho? Curou, libertou, transformou? Existe alguém aqui em nosso meio que Jesus já fez um milagre no seu casamento? Que você às vezes achava que não tinha jeito, mas Jesus entrou lá e fez milagre? Existe alguém aqui em nosso meio que já foi batizado com o Espírito Santo? Amém? Porque Jesus batiza com o Espírito Santo, você sabia? Ultimamente a gente nem ouve falar muito disso, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Todos nós já temos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas quando você ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas você já
tem o Espírito Santo com você. O batismo com o Espírito Santo é apenas um revestimento de poder. Porque no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e todos ali foram o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. E nós que somos batizados com o Espírito Santo, nós sabemos que no dia que nós fomos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos uma carga de Deus tão grande, que a vontade é de não sair da igreja. Mas para você que ainda não foi batizado, não fique triste. Busque. Você já tem o Espírito Santo. Apenas busque isso. Clame ao Senhor, não se acomode, mas peça ao Senhor para te selar. Peça ao Senhor para te revestir. Porque, irmãos, como é bom nós sermos batizados com o Espírito Santo, falarmos em línguas com Deus. Não deixe de aproveitar essa maravilha de Deus. Écio, mas como que eu faço para ser batizado? Busca, abra sua boca, glorifique ao Senhor, da sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na igreja. Uma hora vai chegar o momento que Deus vai te revestir. Quantos creem assim, digam amém. Porque, irmãos, é tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar essa chama se apagar. O nosso pastor tem pregado muito isso, que nós temos que voltar aos princípios, nós temos que voltar, às coisas boas. E às vezes nós esquecemos que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Mas, querido irmão, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, saia daqui desta noite. Ou seja, comece agora, glorificar, buscar e pedir: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que a partir de hoje vão ser batizadas com o Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, eu acabei de perguntar para a igreja aqui sobre os milagres. Jesus faz milagres. Jesus faz milagres, irmãos. Às vezes nós esquecemos que pensamos que Jesus só fazia milagres no passado, mas Jesus ainda faz milagres. Nós somos um milagre de Deus. Além de tantos milagres, nós sabemos que nós acabamos de passar aí por um período turbulento, com essa pandemia, com coronavírus, e Jesus nos preservou. E aqui nós estamos. Somos um milagre de Deus. E eu, irmãos, estava essa semana preparando essa mensagem, orando, buscando. Jesus me deu uma palavra. Mas hoje à tarde, quando eu estava em minha casa orando, conversando com Deus, essas perguntas que eu fiz agora para a igreja, foi Deus que mandou eu fazer. E Deus falava no meu coração. Eu falava nervoso, que eu estou aqui, não parece não, mas minhas pernas estão tremendo. Estou muito nervoso, cada vez que eu subo aqui. E antes de sair de casa, o dia todo nervoso e preocupado, porque é um compromisso. E eu falando: Jesus, que compromisso, Senhor, pregar a Tua palavra no púlpito da Tua igreja, nesse culto de domingo. O nosso culto é transmitido para tantos países, inclusive quero cumprimentar os irmãos que nos assistem através das redes sociais, da internet. Que Deus possa visitar teu lar, que esta palavra também possa chegar ao teu lar, seja você membro desta igreja ou não. Jesus te ama e Ele também quer fazer milagre na tua vida e na tua casa. E ali eu estava conversando com Deus, sabe por quê, irmãos? Eu digo conversando, porque às vezes a gente acha que falar com Deus é só aquela oração, formal, querido, soberano e eterno Deus. Não, irmãos. O nosso Deus é nosso amigo, então nós temos que ter intimidade para conversar com Ele, como a gente conversa com qualquer pessoa, E principalmente mais liberdade com Ele, porque Ele é o nosso amigo fiel. E ali eu falava: Jesus, eu estou muito nervoso, eu estou preocupado. E Jesus falava comigo: antes de você falar da minha palavra, conte um pouco dos milagres que eu já fiz na tua vida. E ali, irmãos, eu senti uma presença tão grande de Deus, que eu falei: amém, Senhor. Eu nunca testemunhei nessa igreja aqui o que Deus já fez na minha vida. Irmãos, quando eu tinha 7 anos, meus pais se converteram. Meu pai era desviado e voltou para a igreja. A partir daí, irmãos, desde os 7 anos, eu nunca mais me afastei da igreja. Eu não sei o que é beber, eu não sei o que é fumar, eu não sei o que é ir a um baile, eu não sei o que é me prostituir, pela misericórdia de Deus. Eu nunca provei nada deste mundo. A minha vida foi dedicada na casa do Senhor. Com muito compromisso. Eu estou falando porque Deus mandou falar e Ele sabe que o que eu estou falando é verdade.
Os irmãos não me conhecem, mas Deus me conhece. Os irmãos me conhecem pouco, né? Pouco tempo. E ali, irmãos, minha vida dedicada na igreja. Criança, jovem. Quando eu era jovem, eu ia aos domingos para a igreja às 7 horas da manhã, participava da consagração. Dali eu ia para a escola dominical, depois eu ia fazer visitas, culto ar livre, ensaio e ficava para o culto à noite. Eu botava a mochilinha nas costas, ia para a igreja, tomava banho na igreja, e assim foi minha juventude. Era líder dos jovens, sempre trabalhando na casa do Senhor com compromisso com as coisas de Deus. Um belo dia, eu conheci uma moça, e eu comecei a namorar com essa moça, e nós marcamos o casamento. Olha, preste muita atenção, principalmente você jovem. Na semana do casamento, uma irmã que tinha me visto uma vez, ela era da Bahia e eu era do estado do Rio, muito longe. Eu tinha visto ela uma vez que ela tinha ido pregar na minha igreja. Eu não sei como ela descobriu que eu ia casar. Aliás, eu sei, foi Deus quem falou com ela. Ela liga para a casa da minha mãe, porque foi minha mãe que tinha convidado ela para pregar na igreja, mas ela não sabia da minha vida. A partir dali, minha mãe não teve mais contato com ela. O telefone tocou e minha mãe veio me chamar e falou: irmã Maria quer falar com você. E ela disse: Iécio, você está com casamento marcado para sábado agora, mas Jesus falou para você não casar. Irmãos, imagina, os convites prontos, a festa toda pronta. E sabe o que eu fiz? Eu desobedeci e eu casei. Eu casei. Só que no dia do meu casamento, quando a noiva colocou os pés na igreja, para entrar, a luz acabou. E ali, Deus falou comigo: você me desobedeceu. E eu casei em trevas, irmãos, sem luz. Fomos para a festa, como a luz tinha acabado, tinha lá um salpicão para servir um jantar. Aquele salpicão estragou, fez mal ao povo, o povo foi parar no hospital. Isso tudo por causa da minha desobediência. Porque eu era um menino comprometido com a palavra de Deus, eu desobedeci. Fiquei casado por 4 anos, muito turbulento o meu casamento, tive um filho, uma bênção, meu filho tem 25 anos, meu filho vai assistir essa pregação, e eu digo para você, meu filho, que eu te amo, ele deve estar lá assistindo. Um menino íntegro, 25 anos, bem casado, uma bênção, meu amigo, amigo da minha esposa ama ele de paixão. E ali meus filhos amam ele vai vir aqui um dia e os irmãos vão ver quem é meu filho. Uma bênção. E ali, irmãos, um belo dia, essa mãe do meu filho, a gente tinha 4 anos de casados, ela chega para mim e fala assim: a gente vivia um casamento muito turbulento, porque eu não tinha obedecido à voz de Deus. Ela chegou para mim e falou assim: eu vou embora. Pegou as coisas dela e foi embora. E à noite eu estava orando, porque eu casei, apesar de estar na desobediência, eu não quisia separar. Crente não casa para separar. E ali, eu orando de madrugada, falei: Jesus, restaura o meu casamento. Jesus falou: para de orar assim. Jesus apareceu no quarto e mandou eu parar. Não orei mais. Ali Deus confortou meu coração. E ali, irmãos, eu já estava envolvido na obra, mas eu me envolvi. Mas eu caí na obra do Senhor. Um belo dia, se passaram 6 anos, eu acho, eu solteiro, só dedicado na obra. Aparecia várias pretendentes, mas Deus falava: não, essa não, essa não. E eu obedeci, dessa vez eu obedeci. Um belo dia, irmãos, eu estava na minha igreja. A Gisele chegou. E a história da Gisele é muito engraçada, porque quando a Gisele nasceu, eu fui visitar ela na casa dela. Eu sou 16 anos mais velho que a Gisele. E aí ela morava numa cidade, em Petrópolis, eu morava numa cidade vizinha, e ali os pais dela se separaram, ela foi para Areal, e não tive mais contato com ela. Um belo dia ela chega na minha igreja. E ali Jesus falou: é essa aí que você vai casar. Com essa você vai casar. E ali eu comecei a conversar com ela, e ela também se interessou por mim no primeiro dia. Ali a gente foi conversar, e eu falei para ela: eu quero namorar, mas é para casar. Ela falou: eu também quero casar. E ela tinha 16 anos, irmãos. E ali nós casamos. O início foi muito difícil, porque para ela era tudo novo, uma menina muito nova, mas nós casamos na direção de Deus.
E eu falei para ela, você vai casar comigo, mas só que tem uma coisa, a minha vida é na obra. Ela falou, estou disposta. E ali, irmãos, a gente morava num bairro que não tinha ônibus toda hora. A gente andava para ir para a igreja, era 1 hora para chegar no primeiro ônibus, para pegar um ônibus para ir para outro bairro para ir para a igreja. A gente saía de casa 4 horas para chegar 7 horas na igreja. E todo culto nós estávamos lá. O Pedro Henrique nasceu, eu colocava ele na costa, ela pegava a bolsa e a gente ia para a igreja. Eu não tinha carro, era chuva, era sol, e ali a gente estava, todo culto na casa do Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Sabe por quê? Eu esqueci de um detalhe. Porque quando eu tinha 19 anos, um dia eu estava no mercado com meu pai, e chegou um pastor que eu nunca tinha visto. Ele trabalhava naquele mercado, ele era vendedor. Ele falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Deus manda te dizer que Deus tem uma obra na tua vida, você vai ser um pastor, e um dia você ainda vai pisar em outros países. Eu tinha 19 anos, irmãos. E aqui eu estou. Amém? E ali eu agarrei essa promessa. E ali a Gisele comigo, a gente tomava conta de grupo de adolescentes. Um detalhe, irmãos. Um belo dia, o pastor da minha igreja chegou para mim e falou assim, Iécio, eu quero que você vai tomar conta de uma congregaçãozinha longe. Estrada de chão, na chuva é lama, quando não tem chuva é poeira. Ninguém quer ir para lá. Mas Deus mandou te convidar. Uma congregação simples, irmãos. O povo andava descalço, a congregação era de terra de chão. E eu liguei para a Gisele na mesma hora, eu estava trabalhando, e eu liguei para o trabalho dela, falei com ela, ela falou assim, vamos. Porque a esposa de obreiro, irmão, tem que estar disposta a fazer a obra. Aonde o obreiro vai, ela tem que estar agarrada junto. E ela falou, vamos. E aquilo me fortaleceu, porque eu ainda estava um pouco desanimado. Aí, irmãos, eu tinha comprado um carro zero. E eu falei, gente, eu vou botar meu carro zero nessa estrada. Mas Jesus mandou, eu vou. Toda vez que eu chegava em casa, eu pegava a mangueira e lavava o carro todinho. Aí ali a gente foi. Chegamos na congregação, quando a gente começou, irmãos, tinha 2, 3 pessoas. Quando a gente saiu de lá, tinha umas 30, né? Aí, irmãos, o povo foi vindo. Um belo dia, eu estava sentado no púlpito. Alguém estava falando ou cantando. Deus me visitou de uma forma tão especial. Eu não entendi. Eu nunca tinha sentido uma carga tão grande de Deus. Eu fui para casa e não entendi aquilo. Aí, irmãos, um belo dia, com isso eu fiz o concurso público, passei, trabalhava, estava bem sucedido, a gente tinha um sonho de ter uma casa, construímos nossa casa, uma casa boa, com piscina, a gente tinha um carro zero, a nossa vida estabilizada. Lógico, o Brasil tem as suas dificuldades, mas a gente viajava, era uma vida tranquila. Um dia, irmãos, eu estava em casa sozinho, na cozinha, eu lembro perfeitamente. Deus falou para mim, você vai para os Estados Unidos. As minhas cunhadas já moravam aqui, mas eu nem sonhava vir aqui, nem passear, porque lá em casa somos 5, uma viagem muito cara. Nem passear, irmãos. E ali Deus falou comigo, você vai morar nos Estados Unidos. Eu falei, gente, mas está tudo tão bem. E à noite eu cheguei e falei com a Gisele, e a Gisele falou, Iécio, vamos orar. E ali, irmãos, nós entramos num propósito de oração. 6 meses levantando 3 horas da manhã orando, jejuando e falando, Senhor confirma, Senhor confirma, Senhor confirma. E Deus confirmou. Deus confirmou. E aqui eu estou. Viemos para ficar 2 anos, já vai fazer 4. Sabe por quê? A princípio nós achamos que era financeiro, mas depois que nós entendemos que nós viemos para servir. Eu e minha esposa, nós entendemos que nós viemos para essa nação para servir ao Mestre. Não é financeiro. Porque quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. E verdadeiramente Deus tem acrescentado. Nós não somos merecedores, mas Deus é fiel. Aí um dia, irmãos, eu estava aqui na semana de oração, porque, irmãos,
uma coisa nós aprendemos, depois que passou esses 2 anos, a gente sempre orou, mas a gente aprendeu que nós tínhamos que dobrar nossa comunhão com Deus, nossa busca ao Senhor. Então, irmãos, semana de oração nós estamos aqui, segunda, terça, quarta, quinta, só quando não dá mesmo. Na nossa casa a gente ora com os nossos filhos, a gente busca. Somos cheios de falhas? Somos, mas nós buscamos ao Senhor. Eu estou falando isso, irmãos, para os irmãos entenderem por que eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus. Aí num dia desses de oração, eu estava aqui orando, e Deus falou comigo: você lembra aquele dia que você estava lá naquela congregação lá no Brasil, e você recebeu uma carga do Espírito Santo? Eu falei: sim, Senhor. Sabe o que Deus falou comigo? Aquele dia eu estava te falando que você viria para cá. O Espírito Santo de Deus estava falando comigo que eu viria para cá, irmãos. E eu nem imaginava. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, e eu estou falando isso porque Deus mandou eu falar. Porque eu estou falando de milagres. E eu sou um milagre nas mãos do Senhor. A minha esposa, a minha casa, a minha família é um milagre de Deus. Nós somos milagres de Deus. Amém? Então, depois desses milagres que eu relatei, veio no capítulo 11, João relatando sobre a ressurreição de Lázaro. Irmãos, você sabe que a cada segundo morrem 2 pessoas no mundo? Então os irmãos imaginam, desde quando eu comecei a falar até agora, quantas pessoas já não morreram? Quantas pessoas já não morreram? Quantas pessoas partindo sem Jesus? E Jesus estava em Betânia. Sempre que Jesus ia a Betânia, onde Jesus ficava? Na casa de Marta, Maria e de Lázaro. E o texto vai nos dizer que Jesus amava a Lázaro, a Marta e Maria. E se Jesus ia para a casa deles, porque Jesus se sentia bem, porque Jesus era bem recebido, porque Jesus era bem tratado, e por isso Jesus amava eles. Às vezes nós olhamos assim para algum irmão e pensamos assim: poxa, mas parece que Jesus ama mais o irmão do que a mim. Não, irmãos, é porque se você for observar, talvez aquele irmão tem mais carinho com Jesus. Aquele irmão conversa mais com Jesus. Aquele irmão busca mais a Jesus. É isso que às vezes faz a diferença. Nós sabemos que Jesus nos ama todo mundo igual, mas tem aqueles que Jesus é mais chegado, é igual amigos. Se você tem um amigo que você procura ele, que você procura saber como ele está, que você conversa, que você manda mensagem, você vai ter uma intimidade com ele. Agora, se você não quer saber dele, ele não vai ter tanta intimidade contigo. E Jesus, com Lázaro, Marta e Maria, ele se sentia bem na casa, né? Quando ele estava naquela casa, ele se sentia bem. Deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer uma pergunta. Será que Jesus se sente bem na tua casa? Será que você tem tratado bem Jesus na tua casa? Será que Jesus chega na tua casa e ele vê que é uma casa de crente? Será que ele vê você lendo a Bíblia? Será que ele vê você orando? Será que ele vê você ensinando a palavra de Deus para os seus filhos? Será que ele vê você colocando hinos de louvor, testemunhos da palavra de Deus? Porque Jesus se sente bem nesses ambientes, irmãos. Se essas coisas não acontecem na sua casa, saiba de uma coisa: Jesus não tem prazer na sua casa. E eu quero te dar um conselho: procure moldar o ambiente da tua casa, para que Jesus se sinta bem. Para que quando você convidar ele para ir na tua casa, ele vai querer ir, vai sentir vontade de ir. Porque existe dias que nós convidamos Jesus, né, irmãos? Existem situações que a gente fala o quê? É só Jesus. E é aí que Jesus chega. E o que Marta fez? Lázaro adoeceu, provavelmente uma enfermidade muito perigosa, que eles pensaram: nosso irmão vai morrer. E mandaram um mensageiro chamar Jesus. Jesus estava a aproximadamente 30 quilômetros da aldeia onde eles moravam. Era longe, era um dia de viagem, aproximadamente. E ali o mensageiro foi, Marta e Maria ficaram. E
Quando o mensageiro chegou, falou com Jesus que Lázaro estava doente, né? Jesus, Lázaro, aquele que tu amas, foi assim que ele falou, está doente, está enfermo. E o que Jesus mandou esse mensageiro voltar e falar? Esta enfermidade não é para a morte. E o mensageiro, o que ele fez? Ele voltou. Agora os irmãos imaginam, quando aquele mensageiro chega, provavelmente, o que Marta e Maria esperavam é que Jesus ia chegar junto. Poxa, afinal de contas, Jesus frequentava a casa deles, Jesus era amigo deles, e o mensageiro chega e fala, Jesus mandou falar que ele não vai morrer não. Elas ficaram o quê, irmãos? Preocupadas. E nesse momento, os irmãos imaginam que a vizinhança observava, né? A vizinhança observava que Jesus frequentava a casa deles, eles perceberam que o mensageiro foi chamar Jesus. Imagina a vizinhança, ele não é amigo de vocês? Cadê Jesus? Não é assim que acontece com a gente, irmãos? Existem situações na nossa vida que às vezes a gente ora, a gente clama por Jesus e nada acontece. E o que acontece, irmãos? As pessoas que nos cercam, que não creem no Evangelho, que não creem em Deus, até mesmo às vezes dentro da igreja, ficam, cadê teu Jesus? Você não fala que ama tanto que Ele te ama, cadê o teu Jesus? Só, irmãos, que tem uma coisa, eles estavam debaixo de uma palavra, esta enfermidade não é para a morte, e Jesus ainda ficou 2 dias naquele lugar, Jesus ainda ficou 2 dias, Jesus sabia tudo o que ia acontecer, ele ficou tranquilo, e ali começou uma pressão, a pressão, né? Jesus não chegava, Lázaro doente, e Lázaro morreu. E Jesus chega no 4º dia, Lázaro já estava morto. Só, irmãos, que eu te digo uma coisa, quem sabe você chegou aqui esta noite vivendo uma situação parecida como essa. Talvez não seja situação de enfermidade, provavelmente não tem ninguém morto na tua casa, mas quem sabe morreu a tua esperança, você perdeu a sua fé, as pessoas dizem para você que não tem mais jeito, morreu, e essa situação aí morreu, não tem mais jeito. Mas eu quero te dar uma excelente notícia. Quantos querem receber uma boa notícia aqui? Jesus vai chegar. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Jesus vai chegar. Não, vocês ainda não entenderam. Jesus vai chegar. Amém, irmãos. Aleluias. E ele chega no 4º dia. Sabe por que ele chegou no 4º dia? Porque os judeus acreditavam que até o 3º dia, a pessoa quando morria, os espíritos poderiam ficar ali, e aquela pessoa poderia voltar à vida. Deus não faz nada pela metade. Se Jesus chegasse no 3º dia, eles iriam dizer que não era um milagre, que a pessoa poderia ter voltado à vida. Só que Jesus chegou no 4º dia, porque senão a glória não seria dele. Então, meu irmão, está demorando, está difícil, está doendo, mas Jesus vai chegar na hora certa. Sabe por quê? Vai ser milagre. Quando Jesus chega na hora certa é milagre. Amém? Existem coisas que acontecem, coisas que podem ser resolvidas entre a gente, entre um médico, um remédio, né, a justiça, aí é bênção. Agora, quando é coisas que não tem mais jeito aqui na terra, que é só com Deus, aí é milagre. E é aí que ele chega. E quando ele chega, com certeza, milagre vai acontecer. Milagres vão acontecer. Os irmãos já vivenciaram isso, eu tenho certeza, porque crente vive de milagre.
Amém, irmãos? Crente vive de milagre. Se você não tem vivido milagres na tua vida, eu sinto muito te dizer, mas você não é crente. Porque crente é um milagre todo dia. Nós vivemos de milagres todo dia, irmãos. Ou não é verdade? Quando a gente vai deitar, que a gente vai orar, a gente fala, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Livramentos, tanta coisa, né, irmãos? Milagres e milagres e milagres. E aí, irmãos, Jesus chega. E quando Jesus chega, Marta fica sabendo que Jesus está lá na entrada da aldeia. Marta fica sabendo, e aí Marta vai, né, toda preparada, porque ela deve ter preparado o discurso. E quando Jesus chega, irmãos, o texto não diz, mas eu imagino que ela botou a mão na cintura, porque mulher é assim, né, irmãos? Se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Não foi assim que ela falou com Jesus? Se tu estivesse aqui. Irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente vai falar, se eu tivesse feito assim. Se eu não tivesse vindo para a América. Se eu não tivesse casado. Se eu tivesse feito uma faculdade. Se eu tivesse sido assim com os meus filhos. Se eu tivesse sido assim com a minha esposa. Se eu tivesse sido assim na igreja. Se. Mas essa palavra aí, irmãos, está no passado. Só que Jesus chegou no presente. E quando Jesus chegou, é agora, quando ele chega, é a hora do milagre acontecer. E o que é que Jesus vê Marta falando para ele desse jeito? O que é que Jesus fala? O teu irmão vai ressuscitar. Aí ela pensou, meu irmão está morto, vai ressuscitar? Ela, sim, meu irmão vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia, ela começou ali, querer dar uma de teóloga para Jesus, né? Aí ele disse, não, teu irmão vai ressuscitar. E aí, irmãos, o que é que Jesus faz? Ele manda chamar Marta, porque Marta foi ao encontro de Jesus, mas Maria ficou lá em casa, chorando, os judeus consolando Maria. E quando Jesus manda chamar Maria, Maria chega, e o que que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim? Quem crê, irmãos? Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Quem sabe teu coração está tão atribulado. Quem sabe a tua alma está tão aflita, irmão. Mas Jesus, ele diz, eu sou. O único que pode dizer eu sou é Jesus. Porque em Isaías 43:3 diz assim, ainda que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu quem? Operando eu quem? Então, meu irmão, ainda que tenha palavras negativas contra a tua vida, contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra o teu trabalho, contra a tua vida espiritual, saiba de uma coisa, o eu sou está aqui, e ele te diz, operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Aí você pensa assim, poxa, mas eu sou dizimista, eu sou fiel, eu tomo a Santa Ceia, eu participo dos cultos, eu sou fiel. Irmãos, Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, e nem por isso Jesus isentou Lázaro de ser morto. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando essas coisas acontecem na nossa vida, não é porque Jesus nos ama, é porque Ele quer fazer milagre na nossa vida, Ele quer fazer milagre na nossa casa, Ele quer fazer milagre no nosso casamento, Ele quer fazer milagre no nosso trabalho. Então não reclame o que você está vivendo, o milagre de Deus vai chegar, porque o eu sou está aqui. Aleluias! E ele manda te dizer, operando eu, quem impedirá?
Aleluias! As coisas podem estar tudo ao contrário, de cabeça para baixo, mas fique firme em Isaías: operando eu, quem impedirá? Tem tanta gente confiando em tantas pessoas, confiam no presidente, confiam no advogado, confiam no amigo, confiam no irmão, confiam em tantas coisas. Mas nós temos que confiar somente no eu sou. Eu sou. Sabe por quê? Quando o milagre acontecer, você vai subir aqui e vai testificar: o eu sou fez assim e assim e assim na minha vida. Não te preocupes. Lázaro já estava morto 4 dias. Um dos milagres mais bonitos que Jesus realizou foi o último milagre antes dele ser crucificado. Era de 4 dias. Talvez você pense assim: meu Deus, é tão difícil isso acontecer. Mas irmãos, o eu sou, ele ainda faz. O eu sou ainda faz. Temos que vivenciar milagres ainda nas nossas vidas, porque Jesus ainda faz milagres. E eu posso te dar um conselho: quando você receber milagres na tua vida, conte, irmãos, testemunhe. Fale do teu milagre para as pessoas, testemunhe aqui nesse púlpito. Fale, irmãos, aquilo que Jesus fez na tua vida. Porque nós temos que engrandecer o nome do eu sou. Sabe por quê? A gente enche a bola de tanta gente, né, lá no Facebook, no Instagram. Ai, você tá lindo, você tá linda, você, que lugar lindo e tal. E o nome de Jesus a gente esquece de engrandecer. Não é verdade? A gente fica lá enchendo a bola de pessoas que às vezes não estão nem aí para nós, fazendo comentário nas redes sociais, pessoas que não estão nem aí. E Jesus que está lá, ó, cuidando da gente todos os dias, nos livrando, sustentando, abençoando, trabalhando a nosso favor, porque desde o momento que Deus criou o homem e a mulher, Ele não mais parou de trabalhar. Jesus não parou não, irmãos. A gente deita, a gente descansa, Jesus está trabalhando a nosso favor. Jesus está acampando os seus anjos ao nosso redor, na nossa casa, nos livrando, guardando a nossa casa, guardando nossos filhos, guardando a nossa família. Você acorda cedo para trabalhar, Jesus já está acordado, Ele está ali, ó, mandando os seus anjos acampar ao nosso redor, nos aguardando, nos guardando por essas estradas, no nosso trabalho, para a gente não se acidentar. A gente volta para casa e Jesus está ali trabalhando, ou não é assim? Jesus não dorme, o guarda de Israel não dorme. Então, quando Ele te abençoar, glorifica o nome dEle, irmãos. Glorifica o nome dEle para que outras vidas sejam glorificadas, para que eu seja glorificado, exaltado, glorificado, para que eu possa ter mais fé nesse Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não fique calado. Glorifique o nome do Senhor. Conte aquilo que Jesus tem feito na tua vida. E ali Maria chegou, e Jesus disse: quem crê em mim? Observe, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E sabe o que eu fiquei pensando? Isso é coisa minha, tá, irmãos? Que aquele mensageiro que quando chegou e falou para Marta e para Maria que Lázaro não ia morrer, depois ele viu que Lázaro morreu, provavelmente ele estava ali assistindo, falou: ué, Jesus chegou, falou que ele não ia morrer, e agora o que vai acontecer? Né? E ali, Maria chegou, e sabe o que aconteceu? Olha só, por isso que eu disse que isso é coisa de mulher. Quando Maria chegou, Maria falou a mesma coisa para Jesus, só que ela fez diferente. Quando Maria chegou para falar com Jesus, o que ela fez, irmãos? Ela se prostrou. E ela falou: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não foi diferente? Marta se preparou toda: ah, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria não. Maria falou diferente. Marta tinha fé? Tinha. Mas Jesus se comove, irmãos, com a nossa adoração. Nós temos que saber a forma que vai mexer com o coração de Deus. Será que o jeito da gente adorar o Senhor tem comovido a Deus? Será que nós temos realmente
adorado a Deus da forma que mexe com o coração dele? Ou a gente está apenas batendo boca? Irmãos, nós temos que comover o coração de Deus. Quando a gente vai orar, nós temos que comover o coração de Deus. Não tem que ser uma reza. Tem que ser o quê? Uma oração, uma conversa, como eu disse aqui no início. Não é uma reza. Tudo que nós vamos fazer para o Senhor, irmãos, tem que ser em forma de adoração. Se a gente vai limpar o chão dessa igreja, tem que comover o coração de Deus. Não é limpar, vou limpar isso aqui que os irmãos sujam. Não. Se a gente vai estar escalado para fazer qualquer coisa na casa do Senhor, tem que mover o coração de Deus. E eu abro um parênteses aqui. Semana passada nós tivemos aqui uma palestra com as irmãs. E a minha esposa pediu para as meninas, cada uma trazia alguma coisa. Isso é só um exemplo, tá, irmãos? Para os irmãos ver o que é fazer as coisas para Deus. E ali, irmãos, estava eu trabalhando com a minha esposa, que a gente trabalha junto. Aí, minha esposa me para no meio do trabalho e fala assim, quando a gente entrou no carro para ir para outra casa, que a gente trabalha limpando casa. Iécio, olha isso aqui. Eu olhei assim, não entendi muito. O que é isso? Não, Iécio, olha isso aqui. Minha esposa é emocionada. Irmãos, ela tinha pedido para cada professora trazer alguma coisa, que foi feito um banquete, irmãos, uma coisa linda, não menosprezando as outras, todas trabalharam, até os irmãos que não são do grupo, trabalham. Foi lindo o que aconteceu aqui, foi lindo. Deus com certeza ficou maravilhado com o que aconteceu. O nosso pastor falou isso aqui domingo passado, que foi lindo. Mas teve, irmãos, duas irmãs que fizeram, irmãos, um trabalho de arte. Elas fizeram, irmãos, uma torta salgada. E elas decoraram aquela torta com tanto amor, com tanto carinho. É assim, irmãos, que tem que ser as coisas para o Senhor. E mandou uma foto para minha esposa falou, yes, elas falaram que ia fazer uma torta salgada, mas quando eu olhei isso aqui, eu não acreditei. Irmãos, imagina Deus, quando vê uma situação dessa. Os irmãos estão ali trabalhando na cantina, ninguém está vendo, mas eles estão preparando com carinho. Quando a gente chega ali, irmãos, para pegar um pastel, para pegar um sanduíche, os irmãos não imaginam o carinho que foi feito aquilo ali. Deus recebe. Deus não recebe só a gente que sobe aqui no púlpito para pregar, para cantar, não, irmãos, é cada coisa. E aquela forma de Maria, ajoelhar aos pés de Jesus, comoveu o coração de Deus, de Jesus. E ali, Maria se prostrou, e Jesus pergunta para elas, onde o puseste? Jesus sabia? Ele sabia. Jesus sabia. Mas precisou elas apontarem para o problema. Você está passando um problema, você está passando uma dificuldade, mas você já contou para Jesus realmente o que você quer? Da forma que você quer? Irmãos, quando nós queremos uma coisa de Deus, seja do mais simples ao maior, tem que falar para Jesus os detalhes, porque Jesus, senão ele vai te dar uma coisa e você não vai gostar, depois ainda vai reclamar. Então a bênção, para vir completa, tem que detalhar. Você quer comprar um carro? Jesus, eu quero um carro branco, eu quero um carro assim, assim, assim. Jesus, eu quero comprar uma roupa, eu quero um sapato, Jesus, mas eu quero entrar naquela loja e já ver logo aquele sapato e me interessar. Irmãos, até a roupa que nós vamos vestir tem que ser com permissão de Deus. O jeito de você trajar tem que agradar a Deus. Eu vou fazer compra, Senhor, me mostra ali, as melhores mercadorias no mercado, para não ficar muito caro, me mostra, Senhor, se tiver alguma coisa em promoção, me orienta. Irmãos, é assim, é assim, é assim. É forte, né, irmão? Vocês estão achando que eu estou brincando? Não. Então, quando você for querer receber um milagre de Deus, detalhe para Jesus como que você quer. Porque Jesus sabe, ele sabia onde que Lázaro estava, mas ele perguntou assim, onde o puseste? Por quê? Porque precisava o quê? Marta e Maria falar, Jesus, ele está ali. Então, Jesus vai chegar, vai chegar para realizar o teu milagre, e ele vai perguntar, filho, filha, como que você quer que eu resolva esse problema para você?
Como que você quer esse milagre? Como? É assim, 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 Jesus. E Jesus vai fazer. Aí o que aconteceu? Marta e Maria mostraram ali para Jesus onde estava Lázaro. E o que acontece? Nesse momento, irmãos, Jesus, a Bíblia vai nos dizer, não sou eu que estou dizendo, que Jesus chorou. Jesus chorou. Sabe por quê? Porque ele amava Lázaro. Ele amava Lázaro. Ele ficou emocionado com aquela família. Você está achando que Jesus não se importa com o teu problema? Você está achando que Jesus não se importa com a tua casa? Você está achando que Jesus não se importa com aquela enfermidade que você está vivendo? Se importa. Jesus se importa. Você está achando que às vezes quando você senta nesse banco aqui, moído, abatido, cabisbaixo, que não tem nem forças para glorificar o Senhor, que Jesus não se importa? Ele se importa com você. Ele sente a tua dor. Só que eu vou te dizer uma coisa: Jesus te ama. Ele te ama. E Ele tem a forma certa de te abençoar, o dia certo. Está marcado a hora, o dia e o momento do milagre acontecer. Ah, você não entendeu. Está marcado o dia, a hora e o momento do milagre acontecer. Quantos creem assim? Você ainda crê em milagre, irmãos? Aleluias! E ali Jesus chegou. Marta e Maria falaram: Senhor, é ali. Aí Jesus chega. E o que tinha, irmãos, tampando aquele túmulo? Uma pedra. E, irmãos, essas pedras que muitas vezes vêm tentar nos tirar da presença de Deus. Essas pedras que muitas vezes tentam impedir o milagre de Deus na nossa vida. Só que Jesus mandou que tirassem a pedra. Era pesada, irmãos. Não era possível um homem só remover aquela pedra. Tinha que ser mais de um homem. Quem sabe é necessário para você receber o teu milagre que pedras sejam removidas. Talvez tem pedras que têm que ser tirado da tua vida para o milagre acontecer. Aleluias! Ah, mas a pedra era pesada. Ah, mas essa dificuldade também está difícil. Está difícil? Mas vou te contar um segredo. Tem uma receita que remove pedra, irmãos, mas é uma beleza. É uma maravilha. Sabe qual é esse segredo, essa receita? É jejum e oração. Não tem pedra que não seja removida com jejum e oração. É, irmãos, é jejum e oração. Ué, isso era só coisa do passado? Não. Nós ainda temos que orar. Nós ainda temos que jejuar. A nossa vida é mais daquilo que a gente se alimenta. Se a gente alimenta mais a nossa carne vai estar mais forte. Se a gente alimenta o nosso espírito vai estar forte. O que está mais forte na tua vida? A tua carne ou o teu espírito? Lá em casa, irmãos, não para a minha glória e para a glória da minha esposa, não. Isso é para a glória do Senhor, mas existem situações que aparecem, as pedras, que a gente entra na campanha de oração e jejum, irmãos. A gente vai trabalhar, às vezes a gente limpa 4, 5 casas, a gente só vai comer quando a gente entra dentro de casa, para as pedras serem removidas. E os irmãos que trabalham com limpeza de casa sabem que não é fácil, dá uma fome. A gente chega lá na cozinha, vê aquelas coisas assim, dá vontade de comer. Mas e o propósito? E as pedras que tem que ser removidas? 3 horas da manhã, irmãos, a gente está lá com o nosso joelho dobrado, conversando com Jesus, com eu sou o Todo-Poderoso, porque Ele me falou, sabe o que? Que operando eu, quem impedirá? Então se tem pedra na tua vida que está difícil de tirar, comece a jejuar, comece a orar e depois você vem me contar. Depois você vai chegar para mim e vai falar: Yes, não é que a pedra foi removida? Quantos creem, irmãos? Amém, porque Jesus ainda faz milagres.
Não esqueça que Jesus ainda faz milagre. E aí, irmãos, eles tiraram a pedra. Só que quando eles foram para tirar a pedra, o que Marta falou? Jesus, já cheira mal. Já é de quantos dias, irmãos? Imagina, irmão. O corpo já estava em estado de decomposição. Todo enfaixado. Marta estava preocupada com o cheiro que as pessoas iam sentir. Muitas vezes, tem pedras que não são removidas da nossa vida porque nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar. O que vão pensar se eu fizer isso? O que a igreja, os irmãos da igreja, o que meus vizinhos vão pensar? Irmãos, você tem obediência a Deus. Se é Ele que vai realizar o milagre, tire a pedra. Aí o milagre acontece. Aí é entre você e Deus. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe. Você quer ter um milagre. Você tirou a pedra, mas está preocupado com o mau cheiro. Não se preocupe com o que vai acontecer. Jesus não faz nada pela metade. Nada pela metade. E se Ele chegou e mandou tirar a pedra, é porque o milagre vai acontecer. E nesta noite, pela autoridade de Deus que eu estou aqui, eu te digo uma coisa: existem pedras nesse santuário, vidas que precisam remover pedras. Você está reclamando, você está murmurando, você está achando que Jesus não chegou. Jesus já chegou há muito tempo, e Ele tem falado no teu ouvido: remove a pedra, remove a pedra. E você não tem obedecido à voz de Deus. Obedeça a voz de Deus, tire essa pedra para o milagre acontecer. É necessário tirar essa pedra, e você sabe com quem eu estou falando. Deus está mandando te dizer: eu estou aqui como canal para ser usado por Deus. E se eu estou falando esta palavra aqui diante do altar, é porque Deus está mandando te dizer: tire essa pedra que tem impedido você receber os milagres de Deus. Eu não sei se é material, eu não sei se é espiritual. Jesus quer fazer um milagre na tua vida, e é hoje, porque Ele já chegou, mas Ele está mandando você retirar a pedra. Talvez é alguém que está andando com você e não está dando certo. Tira essa pessoa às vezes da sua vida, porque às vezes tem companhias, irmãos, que atrapalha a gente receber o milagre e fica só falando: vai cheirar mal, está cheirando mal. Tira essas pessoas da tua vida, irmãos. Creia no milagre. Creia no grande eu sou, o Todo-Poderoso. Ele quer te abençoar. E você fica dando ouvido para essas Marta que fica falando que vai cheirar mal. Vai cheirar mal nada. Jesus, quando faz a obra, Ele faz por completo. Glória a Deus. Eu creio, pelos olhos da fé, que pedras estão sendo destruídas aqui esta noite. Jesus está passando com trator. Jesus está passando com trator e está removendo pedras. Pedras estão sendo removidas aqui esta noite. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Como é bom falar desse Deus. E ali estavam, irmãos, Marta e Maria de frente àquele sepulcro. Aleluias, o nosso irmão, aquela multidão de judeus, só para ver o que ia acontecer. Porque, irmãos, se tem gente que fica nos observando para ver o que vai acontecer, irmãos, como tem, que fica, vai acontecer nada, e não, isso aí não vai acontecer não. O quê? Ele? Não, ela? Não, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluias. O dia que eu recebi uma promessa dentro do mercado, igual eu falei aqui, eu tinha 19 anos, uma família simples, que o pastor falou: você ainda vai pregar em outros países. Se eu não confiasse nessa promessa, irmãos, eu não estaria aqui hoje. E assim, irmãos, tem que ser todos nós. Confiar no milagre. Deus realiza milagres. Aleluias. E ali, irmãos, Jesus chega na porta daquele túmulo e Jesus gritou. A Bíblia vai nos dizer que Jesus gritou: Lázaro, vem para fora.
Aleluia, Jesus vai gritar o teu milagre. Quantos creem que Jesus vai gritar o teu milagre? Milagres vão acontecer, aleluias! Aleluias! E ali, irmãos, Lázaro estava todo enfaixado, sabe? Todo enfaixado, porque naquela época eles enfaixavam, passavam um produto. E ali, irmãos, vem Lázaro, todo enfaixado, e veio. Mas sabe por que Jesus falou, Lázaro, vem para fora? Porque era um sepulcro, ele teve que falar o nome de Lázaro, senão ia vir todo mundo. Ia ressuscitar todo mundo, mas o milagre era de Lázaro. Então vai chegar o momento que Jesus vai gritar o teu nome. Paulo, Maria, José, Roseli, Shirley, Rose, Larissa, Deus vai gritar o teu nome. Deus vai gritar o teu nome. Existe um momento certo para o teu milagre. Tire a pedra. Confie, seja adorador como Maria. E fique firme que Deus vai gritar o teu milagre. Irmãos, eu não estou brincando aqui essa noite. Deus está me falando que milagres vão acontecer. Deus está me falando que milagres vão acontecer. Eu não estou brincando, irmão. Milagres vão acontecer. Levante a sua mão. Jesus querido, aqui está a tua igreja, Deus. Eu estou pregando, Pai, é a tua palavra. E a tua palavra, ela não volta vazia, porque a tua palavra me garante isso. Deus, remove as pedras. As pedras que têm impedido essa igreja de receber muitas coisas, muitos milagres. Existem pessoas aqui, Senhor, que têm que remover vidas da sua companhia, do seu cotidiano para receber milagre. E eles sabem com quem eu estou falando. Pessoas que têm andado com companhias erradas, que têm dito, vai cheirar mal. Mas Jesus remove essas pedras. Pedra do impedimento, da dúvida, em nome de Jesus. E o milagre vai acontecer. Lázaro veio para fora, Lázaro ressuscitou. Eu imagino a alegria de Marta e de Maria. Eu imagino, irmãos. Aí, irmãos, sabe o que é mais importante? O milagre aconteceu. Os judeus, teve uma parte que ficou feliz da vida, olha, surpresos. E se os irmãos olharem, para encerrar, no capítulo 12, no verso 1 e 2, olha só, irmãos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Olha lá. Marta servia e Lázaro era um do que estava com ele à mesa. Olha só, irmão. Olha só como Jesus era íntimo daquela família. E como aquela família era grata. Marta, Jesus ressuscitou. E depois de 6 dias, Jesus volta àquela aldeia, vai na casa deles e olha lá, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, um jantar. Marta servia, todos trabalhando, olha só. Lázaro era um do que estava à mesa com ele. Lázaro estava ali, né? Imagino, Jesus, eu não acredito, o Senhor me ressuscitou. E sabe o que eu mostro aqui, irmãos? A comunhão, a gratidão. Isso vai nos mostrar, irmãos, que é do sepulcro para a mesa, para a comunhão. O teu milagre vai acontecer, vai ressurgir, vai sair lá do fundo do sepulcro e você vai voltar para a mesa. Isso fala de comunhão. Você vai contar o teu milagre. Você vai testificar do que Jesus fez. Você não está entendendo o que eu estou falando. Você vai testificar do que Jesus fez.
É do sepulcro para a mesa. É, irmão. Só que tem um segredo, irmãos. Tem que agradecer. Eles chamaram Jesus na casa deles de novo, fizeram um jantar. Quando o teu milagre acontecer, seja grato. Conta o teu testemunho, dá um culto de ação de graça, dá um cachorro quente, faz um cachorro quente aqui, faz um guaraná. Se você não gosta de fazer, chama o bambu, que o bambu é uma bênção, ele adora isso. Pede bambu, faz um cachorro quente aí para mim, compra uns guaraná, faz, irmãos. Pede às irmãs que fazem umas tortas salgadas boas aí, se vocês quiserem, depois só me perguntar onde elas moram. Mas tem que agradar Jesus. Tem que agradar Jesus, irmãos. Você quer que Jesus fala que para você, igual ele falava que amava Marta, amava Maria e amava Lázaro? Tem que agradar Jesus. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Se o teu milagre chegar, você vai agradar Jesus? Você vai contar? Você vai fazer cachorro quente para nós? Amém? Aleluia. Fica de pé. Eu quero convidar aqui minha esposa. Nós vamos estar cantando um louvor. Eu só sei de uma coisa, irmãos. O Mestre está aqui. Jesus está aqui. E Ele chegou. Nós vamos estar cantando um louvor que provavelmente você conhece. E se você realmente está buscando um milagre de Deus, Écio, o meu milagre é que eu quero ser uma bênção. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então cante nesse louvor, que Jesus vai realizar o teu milagre. Busque, cante, glorifique, exalte o nome do Senhor, adore ao Senhor, agrade a Jesus, que Ele vai realizar o teu milagre. Pode soltar aí para nós, meu irmão, e cante conosco, cante confiando, mas cante bonito, irmãos. Cante bonito, levanta a sua mão, se der vontade de pular, pula, porque Jesus vai remover pedras e sepulcros, vidas vão ser ressuscitadas de sepulcro aqui esta noite. Eu não vou precisar chamar você aqui na frente, mas enquanto nós estivermos cantando, detalhe para Jesus o milagre que você quer na tua vida. E depois você vai vir aqui nesse altar testificar o que Jesus fez. Aleluia. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Cante, igreja. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Quantos precisam? Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Jesus está transformando. Transforma minha vida, meu estado. Você vai ver a luz do dia sim. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu.
Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Quantos precisam? Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Ele vai te chamar, te chama pelo nome. Muda minha história. Histórias estão sendo mudadas aqui. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. E faz o milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Deus, a tua palavra foi pregada, milagres foram testificados aqui esta noite, vidas se declararam diante de ti, rasgaram seus corações e falaram para ti, Pai, do que precisa. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu creio que pedras foram removidas, e nós vamos ouvir que Lázaro foram ressuscitados.